Aula 99, preparação, Enem 2014. Nesta aula, vamos ver uma questão, falando de função, gráfico de uma função e sobre proporcionalidade. Vamos à questão. Os dados obtidos nas pesquisas de desempenho de um determinado automóvel foram organizados segundo o gráfico a seguir, que relaciona o número de quilômetros rodados por litro de combustível, com a velocidade desenvolvida pelo automóvel em quilômetros por hora. Consumo, quilômetros por litro, em relação à velocidade, quilômetros por hora. Com base nessas informações, podemos concluir. Alternativa A. Maior consumo de combustível por quilômetro rodado se dá aos 60 km. Alternativa falsa, pois aos 60 km rodado apresenta menor consumo. Ele faz maior quantidade de quilômetros por litro rodado. Então, alternativa A, alternativa falsa. Ele tem menor consumo por quilômetro rodado. Letra A falsa, aos 60 km, o veículo faz 12 km com litro de combustível. Menor consumo por quilômetro rodado. B. Para a velocidade entre 40 km e 60 km, o aumento da velocidade implica no aumento do consumo de combustível. 40, ele faz 10 km com 1 litro. Aos 60, ele faz 12 km com 1 litro. Então, acontece exatamente o contrário. Ele faz mais quilômetros rodados por litro de combustível. Então, B é falso, acontece o contrário. Mais quilômetros rodados com menos combustível. C. Com velocidade entre 60 e 100, o aumento do consumo de combustível é diretamente proporcional ao aumento da velocidade. Nós acrescentamos aqui em negrito, uma observação que a função de proporcionalidade, seja ela direta ou inversa, é sempre uma função linear. Isto é, o seu gráfico é apenas uma linha reta. Isso aqui não acontece. De 60 a 100, o gráfico não é linear. Ele é uma linha quebrada. Então, não é uma relação de proporcionalidade. Então, a alternativa C também é uma alternativa falsa. Entre 60 e 80, a velocidade aumenta o consumo de combustível. De 80 a 100 acontece o mesmo. Tem que ter cuidado com esse jargão que nós usamos, tá? Se uma grandeza aumenta, a outra aumenta. Se uma grandeza diminui, a outra diminui. Essas grandezas são diretamente proporcionais. Ter cuidado com isso. Tá? Nem sempre estão, tá? Tem que ter bastante atenção. Grandezas são diretamente proporcionais quando a razão entre elas é sempre constante. No plano cartesiano, o gráfico é linear. O que não acontece aí. Nós temos de 60 a 80 um segmento de reta com uma inclinação e de 80 a 100 outro segmento de reta com outra inclinação. Então, alternativa C, alternativa falsa. D. Na velocidade de 100 km por hora, o automóvel consome menos combustível que a 40. Também falso. A 100 km ele faz 8 km com 1 litro. E a 40 ele faz 10 km com 1 litro. Exatamente o contrário. Ele consome mais combustível por quilômetro rodado. Exatamente o contrário. Consome mais. A 100 km ele faz 8 km com 1 litro. E a 40 ele faz 10 km com 1 litro. Letra E. Para a velocidade acima de 60 km, o consumo aumenta sempre que a velocidade aumenta. Ele parte de 12 km com 1 litro. Cai para 11, consumo aumentou. Cai para 8, consumo aumentou. Então, a alternativa C é uma alternativa verdadeira. A 60 km por hora o veículo faz 12 km por litro. A 80 ele faz 11 e a 100 ele faz 8. O consumo aumenta. Então, essa alternativa é uma alternativa verdadeira. Resposta da questão, letra